minutos, né? Nós já fizemos uma breve apresentação sobre o meu trabalho. Eu trabalho já há 3 anos somente com nutrição de cavalo. Além da Lavisul, eu também sou representante e promotora de uma fábrica de rações para todas as espécies, que é do Rio Grande do Sul. Então, assim, meu trabalho é exclusivamente com nutrição, tá? E tem essa questão também, além do protocolo que a gente tem que fazer, né, para poder gerar renda para a empresa. Então, eu estou exclusivamente ali fazendo protocolos de suplementação todos os dias. Deixa eu só passar aqui na palestra. Então, vamos lá. A nutrição do equino atleta, a importância da suplementação na dieta de equinos. Aspectos gerais. Os cavalos são animais herbívoros, monogástricos. Sua alimentação é basicamente pastagem e água potável. Isso a gente está falando de um animal que está na natureza, né? Agora, colocou o cavalo numa cocheira, colocou o cavalo num piquete pequeno, a sua alimentação vai ser totalmente mudada, alterada. Então, a suplementação, ela ajuda a suprir os nutrientes deficientes do pasto, né? Um exemplo aí de períodos de pouca chuva. Ou então, também o animal que está em cocheira, né? Que ele não tem esse acesso ao pasto, a não ser quando coloca um verde para ele dentro da cocheira. E também para equinos atletas, que são aqueles criados para competições, né? Como corridas ou superação de obstáculos. E a suplementação se faz ainda mais necessária. E também para animais que estão confinados para leilões. Né? Já não é um cavalo atleta, mas ele está sendo preparado para leilão. O manejo alimentar de um equino deve atender particularidades comportamentais. Quer dizer, que a gente precisa saber a raça do animal, que isso vai mudar. Porque vamos colocar aí um cavalo árabe. Ele não pode ter excesso de gordura. Então, a gordura do cavalo árabe tem que ser mínima possível. Ele tem que ter uma altura mínima para poder entrar em competições, em exposições. Outro exemplo, o cavalo crioulo, né, que vem lá do Rio Grande do Sul. Ele tem que ter uma altura mínima para poder ser credenciado. Né, que o macho ele precisa de uma altura mínima de 1,43 e a fêmea precisa de uma altura mínima de 1,42 m em média. Então, nós sempre temos que saber o animal que a gente está pegando para fazer um protocolo, o animal que a gente vai trabalhar, a raça que ele tem, se ele tem alguma doença prévia, né? Qual que é o ambiente que ele tem, se é um aras grande, se é um jockey club, se é um piquete. Isso muda muito a nossa forma de realizar o protocolo de suplementação. Outra questão também, cavalos de PSI, né, que é o puro sangue inglês, eles têm uma predisposição à anidrose, que é aquela questão de que o cavalo tem dificuldade da produção de suor, né, da troca de calor. Então, tem que ter toda uma suplementação diferenciada de um cavalo que é quarto de milha, né, de um cavalo árabe. E a dieta deve ser balanceada e equilibrada, suprindo as necessidades do cavalo, sem deficiências e nem excessos. Por quê? O excesso de uma suplementação pode causar uma alteração hormonal, alteração do trabalho da glândula tireoide, né? Então tem todo esse problema aí. Até a questão de fertilidade pode piorar muito a fertilidade, deixar um cavalo com uma fertilidade muito baixa, se ele for de reprodução e a gente não souber usar a suplementação correta para ele. Então, os benefícios da suplementação. A suplementação ela é utilizada pelo benefício de aumento de força, resistência e recuperação após exercícios, proteção celular e otimização do metabolismo da fibra celular e muscular, prevenção da degradação proteica, que é a melhoria no sistema imunológico, ganho de massa muscular, que creio que seja um dos principais motivos, né, da suplementação. Melhora do sistema imunológico, então o animal torna-se mais resistente frente a doenças. Melhora do sistema reprodutivo,
ele dá uma maior disposição para acasalar, melhores índices de fertilidade e maiores chances efetivas de reprodução. Aumento do apetite e melhor absorção e aproveitamento dos nutrientes. Vamos pegar essa frase, aumento do apetite. Ah, mas meu cavalo já está obeso. Aí você está me dizendo que se eu suplementar ele vai aumentar o apetite? Depende dos suplementos que eu estou utilizando, dos aminoácidos, tudo tem essa questão, não é que vai ser uma regra isso, tá? Mas ele também tem esse benefício. Doutora, desculpa estar te interrompendo, mas o pessoal está falando que está um pouco ruim a qualidade do som. Teria como a doutora estar conectando um fone de ouvido para ver se melhora um pouco? Eu vou falar mais alto, então. Acho que eu estou falando muito longe do microfone. Tá melhor? Agora melhorou. Obrigada. Desculpa. Também tem a questão de dar uma maior energia e disposição para o cavalo, né? Que ele está em atividade física. Os principais tipos de suplementação. Nós temos a suplementação proteica, a suplementação energética e a suplementação mineral. A suplementação proteica. A suplementação proteica ela é importante para o desenvolvimento e a conformação do potro, essencial para os adultos em trabalho e também a fim de possibilitar o perfeito funcionamento hormonal e enzimático das funções biológicas. Por quê? A proteína ela está ligada diretamente ao crescimento do potro, crescimento saudável do potro, tanto ósseo, cartilagem, muscular, porque o músculo ele dá sustentação para que os ossos cresçam saudáveis, né? Para adultos em trabalho, quanto mais atividade física o cavalo faz, ele precisa mais de uma suplementação proteica para sustentar todo o trabalho que o músculo está fazendo, porque quanto mais ele trabalha, ele tem o rompimento dos feixes para poder ter a reconstrução, né, dos feixes da musculatura, para poder crescer. Então, a proteína é muito importante. E também para o funcionamento hormonal, porque ele age direto, né, na produção de hormônios, a proteína, na produção de espermatozoides. E também ele auxilia na recuperação após o trabalho intenso. Essa recuperação nós dizemos tanto da questão da recuperação muscular, e também de todos os eletrólitos que foram perdidos, ele ajuda a carregar novos minerais também no organismo do cavalo. A proteína, ela é uma molécula grande, formada por uma cadeia de aminoácidos, diferente dos ruminantes. O equino não tem bom aproveitamento das proteínas microbianas formadas pela fermentação do material vegetal, né? E aí os aminoácidos essenciais também para os equinos, né? Que eles são 22 aminoácidos, dentre eles 13 são produzidos pelo próprio organismo, que a gente fala que são os aminoácidos não essenciais, e os outros 9, eles são de origem exógena, ou seja, ele advém da dieta, né? Da suplementação e alimentação. Então, esses aminoácidos essenciais que o equino ele não produz pelo próprio corpo, que só ingerindo que ele vai conseguir ter, a fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptofano, histidina e valina. Eu não vou entrar muito nessa questão de bioquímica, que é algo bem complicadinho, e não é tanto esse objetivo da gente fazer nos mínimos detalhes essa questão aí da bioquímica, porque senão chega a ficar umas 5 horas aqui. Então, eu só vou falar mais ou menos assim por cima as funções desses aminoácidos essenciais, porque lá no final, quando a gente for falar sobre a organização do protocolo, nós precisamos saber qual aminoácido eu devo incluir na dieta do animal ou não. Porque nem todo suplemento ele é completo com todos os aminoácidos. Também temos suplementos separados. Eu tenho suplemento que ele é somente lisina. Eu tenho suplemento que ele é somente triptofano. Então, nós temos que saber quando usar, né? Então, para isso, eu tenho que saber o porquê
de cada aminoácido. Desses aminoácidos essenciais, a fenilalanina, ele possui papel-chave na biossíntese de outros aminoácidos e alguns neurotransmissores. Então, ela faz o papel de quê? De carregar os outros aminoácidos e sintetizar ele no organismo do animal. A metionina, ele ajuda a fortalecer o sistema imunológico e auxilia na produção de energia. A treonina, ela serve para auxiliar as funções do sistema imunológico, melhorar a cicatrização e a recuperação de lesões, além de fortalecer os ossos. Então, quando que eu vou utilizar uma treonina? Um animal que está recém-fraturado, um animal que se cortou na cerca, lesão de luxação, a gente utiliza esse aminoácido. Para cavalo que já é idoso, né, que precisa de um reforço do sistema imunológico. O triptofano, que é um aminoácido que a gente utiliza muito na suplementação, né, que ele é utilizado pelo cérebro junto com a niacina para ajudar o corpo a produzir serotonina, né? Então, ele participa da regulação de processos comportamentais e fisiológicos dos animais. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai controlar a temperatura, o apetite, vai ter a regulação das funções gastrointestinais, secreção de hormônios do estresse. Então, ele vai mudar muito, ajudar muito na questão de comportamento sexual. Um cavalo que ele tem o costume, vamos colocar um garanhão, um animal que ele não é castrado, ele tem costume de morder os outros animais que estão na cocheira do lado, montar em éguas o tempo inteiro, mesmo quando a égua não está aceitando. Tem cavalo que ele tem esse costume, né? E ele também é na questão de humor e bem-estar. Então, vamos pegar um animal que ele é muito ansioso. Ele vai chegar na pista de prova, ele não vai ter o controle, né? O atleta que está junto com o cavalo não vai conseguir controlar esse animal, seja numa pista de hipismo. Então, tem cavalo que já fica muito ansioso, não consegue fazer a prova. Um cavalo de corrida que fica muito ansioso, na hora que ele está na porta para poder abrir, para poder correr, ele não consegue entrar. Então, o cavalo atleta tem muito essa questão desse comportamento de ansiedade. Então, o triptofano, a gente utiliza muito ele, né? Tanto antes de prova, ou durante todos os dias, para um uso contínuo. Também a gente utiliza para animal que vai fazer uma viagem que é muito estressante, altera todo o dia a dia do cavalo, às vezes são viagens de 3 dias, 4 dias. Aí utilizamos o triptofano para acalmar ele, tranquilizar e ele fazer uma viagem tranquila, para evitar o emagrecimento durante a viagem. Cavalo que dentro do caminhão pula muito, se quebra, se machuca, o triptofano é basicamente principalmente para esse uso, né? E nós temos a histidina, que ela serve para combater as doenças circulatórias, sobretudo do aparelho cardiovascular, porque ele é um excelente vasodilatador. Então, para animais aí que precisam de uma explosão, que precisa de uma energia extra na hora da prova, a gente utiliza suplemento com a base de histidina para poder dar essa vasodilatação, né? E também para animal que tem problemas, doenças cardíacas, ou animal que usa um excesso de vasodilatadores muito químicos, a gente começa a utilizar esse aminoácido para poder não ter um efeito tão... Às vezes a gente acaba tendo um efeito contrário, ou até acarretar o uso em excesso, né, de vasodilatadores químicos, acaba tendo aí uma doença cardíaca, né? Então, a gente utiliza algo que é mais natural e que é essencial que o animal precisa. Tudo na sua devida quantidade, né? Nada em exagero. Aí nós temos também os BCAAs, né? Que são aminoácidos de cadeia ramificada, que estão na lista dos aminoácidos essenciais, né? Então, eles são metabolizados pelo músculo esquelético, enquanto os outros aminoácidos são metabolizados pelo fígado. Então, são a valina, leucina e a isoleucina.
Acho que a gente conhece bastante essa questão dos BCAAs, né, de atletas de academia, que utilizam muito pela questão deles serem metabolizados pelo músculo esquelético. Então, a valina, ela ajuda a estimular o crescimento e a regeneração muscular. Então, ela está envolvida aí na produção de energia. A leucina, ela atua como fonte de energia durante os exercícios físicos, né? Aumentando a resistência e reduzindo a fadiga. E a isoleucina, ela começa a agir após, né, o exercício, ajudando a reparar os tecidos. E ela é extremamente importante para a produção de energia. Então, todo animal que ele passa por um exercício muito intenso, né, a gente utiliza muito os BCAAs diariamente, para poder ajudar desde o começo do exercício, para poder dar a energia extra que ele precisa, né, para estimular essa regeneração muscular e também para depois ele vai reduzir a fadiga pós-exercício. E eu vou falar um pouco da lisina, que é um aminoácido que a gente mais usa, assim, além do triptofano, nessa questão da suplementação equina, que a gente utiliza muito em potros, né? Porque ela age diretamente no crescimento dos potros, crescimento saudável. Então, ela é considerada o principal aminoácido para equinos, responsável pela manutenção do equilíbrio do nitrogênio. Ela também é essencial para o crescimento e manutenção da massa muscular. Por esse motivo, a necessidade da lisina é muito mais alta do que dos outros aminoácidos essenciais. Então, a gente vai falar, depois nos outros slides, eu vou falar bastante sobre a lisina, porque é o que eu indico muito, até é um suplemento que está adicionado em rações para potros, não só dentro da suplementação extra que a gente dá. Toda ração de potro é como se fosse uma regra ter a lisina, porque ele vai ajudar muito no crescimento saudável do potro, né? Então, a deficiência de lisina, ela limita o crescimento do potro, além de poder afetar a qualidade do leite produzido pela égua. Por conta disso, a escolha da fonte suplementar de proteína para cavalos deve levar em consideração os níveis de lisina. Então, quando a gente for indicar uma ração para potro, nós temos que estar muito atentos na quantidade de lisina, se é o suficiente para o potro ou não. Uma égua em gestante, né, a partir do último terço da gestação, também é muito importante uma dieta à base de lisina. Então, aqui é um exemplo de 3 suplementos proteicos. Nós temos aqui no meio o whey protein, que ele é proteína do leite, né? A base de 70% de proteína, a cada 100 gramas de produto, 70 gramas de proteína, né? Nós temos esse aminoecos, ele é como se fosse vamos falar assim, a gente fala assim, balde de suplemento completo. Ele tem de aminoácidos, tem as proteínas, tem vitaminas, tem creatina, é um produto completo. E o Potros é um exemplo, tá? Esse aqui é só um exemplo, nós temos de outras empresas que também são muito boas no Brasil. O Potros, ele é um suplemento exclusivo para potro. Por quê? O nível de lisina que ele tem é muito maior do que um suplemento com um animal adulto ou em treinamento. Aí nós vamos falar sobre a suplementação energética, né? Ele é essencial para equinos de alta performance. Só um minutinho, desculpa. A suplementação energética, ela é uma suplementação exclusiva para animais que estão em alto trabalho, né? Então, animal que está em atividade aí praticamente todo dia, dia sim, dia não. Animal que está em doma, um potro está em doma, não tem que tirar a energia do potro, então a gente não utiliza. Então, após a doma, a gente começa a utilizar uma suplementação energética para animal que está em treinamento e também para égua gestante. Então, animal idoso, animal que ele só faz um trabalho de garanhão, de retirada de embrião, égua de retirada de embrião, a gente não utiliza essa suplementação. Então,
A suplementação energética, ela aumenta o desempenho atlético e reduz a incidência de problemas musculares, né? Devem ser realizados apenas para animais que possuem demanda elevada, então não há necessidade de utilizar animais adultos em manutenção. O animal não está em treinamento, ele vai demorar para fazer uma prova, não tem utilidade nenhuma em utilizar uma suplementação energética. Pode ser até muito ruim para o animal isso. Então, os músculos precisam de energia para se contrair durante uma atividade, né? E além do produto que ele vai dar energia, nós temos os eletrolíticos, né? Que eles repõem tudo que o cavalo gasta durante uma atividade. Então, assim, a gente mantém o equilíbrio. Porque se a gente só gasta o animal e a gente não repõe o que ele está perdendo, aí vai ter muito problema de cãibra, deficiência mineral, né? Que daí dá alteração no cálcio dos ossos dos animais. Ele tem mais incidência a ter fratura. Então, tudo uma coisa acarreta a outra, né? E uma dieta rica em ácidos graxos essenciais, que são o ácido linoleico e ácido linolênico, né? E também nós temos o ácido oleico. Os ácidos graxos essenciais, eles são uma alimentação energética para o animal. E o cavalo, ele necessita de um óleo na alimentação, seja um ácido oleico, que o pessoal usa até óleo de cozinha quando não tem condições, ou um óleo à base de extrato de arroz. O cavalo, ele precisa de um óleo na alimentação dele, que são os ácidos graxos essenciais. Então, aqui nós temos exemplos de suplementos energéticos. A creatina, que é muito utilizada. Porém, nós temos que ter muito cuidado ao indicar creatina para animal. Se ela for utilizada na dose máxima diária dela, não pode passar de 30 dias corridos de suplementação. Tem que ter uma pausa. No máximo, às vezes, se a dose for um pouquinho menor, até 40 dias seguidos. Então, o animal não pode estar utilizando aí muita creatina durante, sei lá, 1 ano, 2 anos direto. Não. Creatina tem que ter muito cuidado. A creatina, ela tem que ser associada com potássio, porque só ela sozinha dá muito caso de cãibra no animal, né? Por conta do potássio, que ajuda muito. Então, se não você utiliza tô tossindo. Se você não utiliza a creatina com potássio, aí vai dar cãibra no animal, não só durante a atividade física. Então, pensa um cavalo de 600 quilos dentro de uma cocheira de 4 metros de largura, 4x4, e o animal tem uma cãibra e ele cai e se contorce. Então, o índice de acidente com cãibra em cavalo dentro de cocheira é muito grande. A gente vê muito isso em Jockey Club, que eles utilizam em excesso, né, para cavalo de corrida, e é muito perigoso. Então, tem que estar sempre utilizando com cautela. E os suplementos que a gente fala que é aquele suplemento balde, que tem todos os aminoácidos, vitaminas, eles têm um nível de creatina, mas é um nível bem baixinho, só para poder utilizar a creatina como uma energia extra, mas não é uma quantidade considerável que vai fazer mal utilizando ele diariamente durante toda a vida do animal. Então, a creatina, a função dela principal, energia, explosão e aumento de musculatura em curto tempo. Por quê? A creatina, ela faz um trabalho de acumular água entre a musculatura, que faz o músculo inchar. Mas não é que o músculo está grande porque ele cresceu. Ele só está inchado de água dentro. Então, o pessoal usa muito também para preparar o animal para leilão, para ele poder ficar muito bonito, para ele crescer. O cavalo está muito magrinho, tem 60 dias para o leilão, 30 dias para o leilão. E aí utiliza uma dieta base de creatina, né, para poder ter esse preenchimento de água dentro do músculo e o animal ficar com o músculo inchado. Mas a principal função da creatina é a energia e explosão, né?
Quando a pessoa utiliza a creatina somente para aumentar a musculatura do animal, tem que ter muito cuidado com o uso dela. O glicosol, que o pessoal tem glicosol, glicol, ele é a base de açúcares, né? Então, uma função muito grande do açúcar no organismo é da energia. O Gamma Power, ele é um exemplo de óleo de arroz. Então, ele é um produto bem oleoso mesmo, que a gente utiliza, ele é por cima da ração, mistura na ração, que o animal vai suprir essa necessidade de ácidos graxos, né? E o que ele faz, o óleo de arroz, que ele faz no organismo? O óleo de arroz, ele é enriquecido naturalmente, que é um aminoácido que já tem no arroz, né? E quando ele é extraído do óleo, ele tem alta quantidade, que é o gama-orizanol. O gama-orizanol, ele tem uma função de aumentar a testosterona no organismo, né? E ele também auxilia na formação de músculo e melhora muito o aspecto do pelo do animal. Então, a gente indica ele, que já é uma necessidade diária, mas acaba sendo um pouquinho mais caro do que a pessoa utilizar um óleo de soja, né? Ou um óleo de girassol. Então, o óleo do extrato de arroz, a gente indica ele para melhorar uma atividade do animal que está em coleta de sêmen, que ele vai melhorar muito a qualidade do sêmen, a quantidade de sêmen. Ele vai melhorar muito um animal que precisa melhorar o pelo, às vezes o pelo está opaco, queda de pelo, a gente coloca o óleo de arroz na dieta do cavalo. E nós temos essas bisnaguinhas que a gente chama de ATP, que ela é rica em aminoácidos e açúcares, que a gente utiliza antes de prova. 4 horas antes da prova, a gente indica uma suplementação de uma bisnaguinha, que o animal ele vai ter, após 4 horas de ingerir essa bisnaga diretamente na boca, ele vai ter uma energia extra, né? Uma energia bem extra do que você utilizar produtos como glicose durante o dia a dia do animal. Então, esse é o nosso exemplo de suplemento energético. Aí nós temos a suplementação mineral, que ela é composta por macro e microminerais, né? Ela é importante para o aproveitamento da energia e do alimento. Ela garante saúde dos tendões, cascos, articulações, musculatura, circulação e respiração. Então, fornecer o sal mineral em coxos separados, nunca no mesmo coxo com a ração, misturado com a ração, tá? De preferência cobertos e deixar à disposição dos animais. Por quê? O sal mineral, quando ele entra em contato com a água, ele vira um bloco. E isso dá muito problema de fungo, de bactéria no sal. Então, tem que estar sempre coberto, evitar o máximo de contato com a água. E até porque quando ele está em bloco, o cavalo ele já ele não vai querer comer, ele vai recusar lamber esse sal. Por que ele tem que ser separado? Porque o sal é uma quantidade muito mínima. E o cavalo ele sabe o quanto ele precisa de mineral na dieta dele, porque ele sente essa necessidade. Então, quando o animal ele sente uma necessidade maior, ele vai comer mais durante o dia. Se ele não sente tanta necessidade, ele não vai nem lamber, ou vai lamber um pouquinho do sal. Então, nunca dentro da ração, nossa, o cavalo tem que comer 30 gramas por dia de sal mineral. Não. A gente coloca um pouquinho no coxo separado, e ele vai comendo conforme ele vai sentindo essa necessidade dele. Então, a única necessidade que o cavalo tem, assim, dessa questão de suplementação, que ele tem sozinho, ele busca por isso, é a suplementação mineral, né? Então, tem que deixar à disposição. Eles que vão comendo conforme vai sentindo necessidade. Se ele fez muito exercício físico, ele vai lamber mais sal, né? Se ele vê que ele não está precisando, ele não vai procurar o sal. Os macroelementos, eles são os minerais responsáveis pela manutenção da estrutura do animal. E os microelementos, eles têm relação com a função metabólica dos equinos, né?
Os principais minerais existentes na suplementação equina são cálcio, sódio, enxofre, manganês e iodo. O sal, ele é responsável pela manutenção da integridade do sistema ósseo dos cavalos. Então, nós sabemos que o cálcio está diretamente aos ossos do cavalo. O sódio, ele contribui para a manutenção da pressão osmótica e a distribuição hídrica dos animais. Então, ele vai ser utilizado no organismo do animal, aquele cavalo que sua muito, né? Então, o sódio vai trabalhar nessa questão. E também para a questão renal também. Que fazem o sal mineral com cromo, tá? Porque ele já é um mineral separado. E ele é utilizado mais para animal atleta e animal de reprodução. Então, não tem necessidade dele estar inserido na suplementação mineral de um sal mineral, até por conta que ele já tem um custo mais elevado. Então, um sal com cromo, ele vai ajudar muito, que é o maior objetivo do cromo, é na melhora da performance, né? E o aumento da relação entre massa muscular, tecido adiposo dos animais submetidos a treinos e competições. Por quê? O cromo, ele tem um trabalho de queimar gordura e transformar essa gordura que ele está queimando em tecido muscular. Então, a principal função dele é transformar gordura em energia, na qual vai ser transformada em massa muscular, né? Então, é para animal que está em treinamento intenso, que precisa diminuir a porcentagem de gordura, para animal obeso, aí nós utilizamos um sal mineral enriquecido com cromo, tá? Para o animal atleta, a não ingestão do cromo pode levar ao aparecimento de sinais típicos de diabetes, como a polidipsia, polifagia, poliúria, a perda de peso e até catarata, tá? Então, o cromo também pode ser um potencializador da imunidade em animais submetidos a algum tipo de estresse. Então, uma atividade física intensa já é um tipo de estresse para o organismo, né? Um animal que ele está em constante viagem, que está fazendo várias provas em vários lugares, nós adicionamos o cromo na dieta dele, né? Para evitar baixar a imunidade do animal durante as viagens. Até porque numa viagem o animal perde também muitos minerais, né, no suor e no estresse. E o cromo a gente também utiliza para animal que vai iniciar uma dieta, que ele não utilizou um suplemento, né, ele vai ajudar, porque quando a gente começa a utilizar uma suplementação na dieta do animal que não está acostumado, ele fica 1 semana, 10 dias, até acostumar com a suplementação.
E isso já causa um estresse para ele, que pode diminuir a imunidade. Então, já de início, a gente coloca um sal mineral enriquecido com cromo, né, para ajudar, né, na questão da imunidade, dele melhorar a performance dele. E também porque quando o animal, muitas vezes, que vai iniciar uma dieta com suplementação, que ele já está começando uma atividade física, ele está acima do peso, mas não na questão de muscular, né? Acima do peso de gordura, porque nós vamos encontrar muitos animais que estão acima do peso comum, mas é porque eles estão extremamente ricos em massa muscular. Um animal de corrida, por exemplo, que ele tem porcentagem mínima de gordura, né? E ele tem um corpo de 600, 700 quilos, que é muita massa muscular. E eu vou ter um animal de laço comprido, que é da mesma raça, e ele tem 400, 430 quilos, e pode ser muito gordinho, porque ele não tem, essa massa muscular não foi trabalhada, tanto na suplementação como na atividade física. Então, esses são os exemplos de suplementação mineral. Nós temos aqui aminosal cromo, é um exemplo de um sal mineral enriquecido com cromo. Suplecal, ele é um cálcio líquido que a gente utiliza para potros que estão fazendo tratamento hormonal para aumentar a altura dele em pouco tempo. Nós utilizamos isso em potros que precisam de uma altura mínima para poder ser credenciado, como cavalo árabe, como cavalo crioulo, né? E quando você utiliza hormônio na alimentação de um potro para acelerar o crescimento dele, a altura, nós temos que ter um cálcio, né? Auxiliando aí para que ele não tenha os ossos frágeis, esse risco do animal ter fratura, porque quando a gente faz tratamento hormonal para crescimento, o osso não tem esse tempo dele se fortalecer, ele só vai crescendo, não tem tempo de ficar forte. Então, nós utilizamos um cálcio oral, né? Porque é horrível a gente ficar colocando agulha todo dia num potrinho, né? E também que perdeu a mãe no parto, que está fazendo uma mamadeira à base de leite em pó. A gente utiliza também o cálcio líquido na mamadeira, né? Para auxiliar aí na suplementação do potrinho. Nós também temos o Suprafer. O Suprafer, ele é a gente fala assim, hematopoético, né? Um suplemento que é para melhorar as hemácias, aumentar as hemácias, glóbulos vermelhos e brancos do animal, evitando anemia, ou quando o animal submeteu a muito estresse da atividade física, que baixa muito os glóbulos vermelhos, plaquetas, e nós utilizamos um suplemento à base de ácido fólico, né? Que é o Suprafer, ácido fólico e ferro. Nós temos também os eletrolíticos, seja ele em bisnaga, que a gente utiliza logo após a prova. O cavalo correu prova, pega uma bisnaguinha de eletrolítico e já dá direto na boca dele, antes mesmo até dele tomar a água ali, o que a gente faz? O animal correu prova, a gente disponibiliza a água. Então, a gente dá uma bisnaguinha desse para ele já repondo os minerais perdidos na prova, e também auxilia ele a beber muita água. Porque o que acontece? Tem muito cavalo que ele não tem costume de beber água, como nós humanos, tem gente que bebe muita água por dia, e tem gente que não é muito afim de beber água. E isso dá uma deficiência mineral muito grande, até porque o cavalo já está perdendo muito mineral durante o suor, né? Então, nós precisamos repor isso imediatamente, para evitar câimbras, evitar a baixa imunidade do animal. E nós temos também eletrolítico para ser utilizado no dia a dia. Ele treina 3 vezes na semana, saiu do treino, utiliza um eletrolítico líquido, deixa para a bisnaguinha ser utilizada logo após uma competição, né? Ele tem uma menor concentração de minerais, né? Ele é só para repor uma atividade leve. E quando é feita uma atividade intensa, isso para mim é regra, utilizar um eletrolítico após um exercício muito intenso. A HMB e a carnitina. Então, vou falar separadinho desses dois, que é um suplemento que a gente utiliza também junto com o cromo, mais ou menos a mesma função.
mas a carnitina junto com a HMB já é de uma intensidade muito maior. Então, o HMB, ele é um metabólito de aminoácido leucina, né? E ele previne o catabolismo do músculo. O que é o catabolismo do músculo? O músculo, ele após uma atividade intensa, né? E se ele catabolizar, ele não vai ter esse crescimento esperado que nós temos. O aumento da massa muscular magra, né? Que diminui o processo da proteólise, quebra da proteína muscular que ocorre durante a prática de exercícios de resistência intensos, né? Então, ele promove muito esse aumento da massa muscular magra. Diminuição da gordura do corpo. Como lá como eu havia falado, você vai transformar a gordura corporal em energia e massa muscular magra, né? Ele também ajuda na diminuição dos níveis de colesterol do sangue, diminuição de lesões musculares, mantém a saúde do músculo durante o treinamento, aumento no processo de regeneração de tecidos. Resumindo, ele realiza queima de gordura, transformando-a em energia. Cavalo que tem históricos de miosites, né? Que às vezes excesso de exercício, com uma suplementação errônea, o cavalo sofre muito porque ele sente muita dor, como uma cãibra, né? Então a gente utiliza muito a carnitina para reduzir os episódios de miosites também. Com qual idade que eu devo iniciar a suplementação? Então, o organismo dos animais ele está mais suscetível a absorver nutrientes, né, durante a fase de crescimento. Ou seja, iniciar uma rotina de suplementação adequada ao animal entre 6 meses e 1 ano de vida, porém, nada impede de iniciar uma suplementação a partir da primeira semana de vida, se for necessário. Como um potrinho que ele perdeu a mãe, né, que ele já não tem aquele leite materno, um potrinho que nasceu com alguma deficiência. Então, a gente tem que estudar quando eu devo começar a suplementação. Mas se o animal, que nós estamos falando de suplementação para animal atleta, se o animal ele nasceu destinado a uma atividade física, a uma corrida, ou vai ser preparado para leilão, independente da atividade que ele for trabalhar. Se ele nasceu com essa destinação, nós temos que começar uma suplementação com 6 meses de vida, pelo menos, né? Se o animal ele já tiver alguma outra necessidade extra, nós podemos começar a partir da primeira semana de vida sem problema nenhum. Nós só temos, né, que ter o cuidado de qual suplemento devo indicar. Ele precisa de um suplemento mineral? Ele precisa de um cálcio para melhorar a formação óssea? Ele nasceu com anemia? Ele precisa de um ferro, um ácido fólico? Então, não devemos colocar muita coisa para ele. Nós precisamos saber a necessidade, né? E vamos, então, trabalhar essa necessidade com a suplementação desde potrinho recém-nascido. Mas eu não quero suplementar o potrinho, não vejo necessidade. Nós temos muito caso de diarreia em potros. Isso há uma mortalidade muito grande. Então, o que a gente pode utilizar? Utiliza um suplemento à base de probiótico e prebiótico, né? Que são as bactérias boas do nosso intestino, que nós precisamos dela, seja na alimentação, na suplementação, né? Para evitar diarreia, para aumentar a imunidade do potrinho. Ele nasceu super bem? Só indica a suplementação do probiótico, que já está ótimo, já está muito bom. Então, por que eu falo por que nós devemos iniciar no primeiro ano de vida? Porque até os 18 meses, né, com 1 ano e meio de vida, os equinos atingem 90% da sua máxima altura, né? Sendo esse período o mais propenso ao desenvolvimento. Então, enquanto o animal estiver em crescimento, ele vai ter um desenvolvimento de todas as estruturas do corpo, seja estrutura óssea, cartilagem, muscular, órgãos vitais, né? Então, ele vai garantir ao organismo todos os nutrientes necessários para o cavalo em crescimento, que nos assegura de um bom desenvolvimento muscular e ósseo. Então, o animal que ele está destinado a uma vida atleta, e eu vou deixar, não, eu só vou suplementar o animal depois que domar, quando for começar
a atividade física dele mesmo. Daí, o que você está perdendo com isso? Toda a fase que o animal poderia absorver mais a suplementação, você deixou passar. Você deixou para trás e não tem não tem como, muitas vezes, consertar, né? Então, o animal que está sendo suplementado apenas na vida adulta, ele pode ter muito problema de deficiência de vitaminas, de minerais, e que a suplementação vai só ajudar um pouco. Ou na questão de crescimento de massa muscular, né? Que eu digo que na fase adulta, o animal, ele não pode crescer muito, sim, a massa muscular, mas se ele for trabalhado, essa suplementação desde potro, né? Tem muito cliente que reclama que o animal vai para leilão com 3 anos e meio, 4 anos, e que o animal não chegou no corpo que ele queria. Mas ele esqueceu que o animal tem que ter o cuidado desde a barriga da mãezinha, vamos cuidar da mãe, da égua, vamos cuidar do potrinho recém-nascido, e aí vamos cuidar dele até os 18 meses. Depois a gente pode manter uma manutenção para o animal, e quando ele for realmente iniciar a atividade, seja para melhora do esporte corporal dele, para um leilão ou para uma atividade física, ele já vai estar mais preparado e até já vai ter uma melhora da absorção da suplementação no organismo, né? Por que é essencial a animais atletas? Então, a suplementação para animais atletas é essencial, não tem como não utilizar. Se o animal ele é atleta, não tem como ele não utilizar nada. Ah, mas eu só dou ração verde e água e o meu animal ele é lindo. Mas vamos ver então a genética do animal. Vamos também ver se a mãe dele, o pai dele já eram suplementados, já tem essa melhora aí da transferência da genética para os filhos, né? Então, os animais de alto desempenho atlético, em sua grande maioria, eles necessitam da adição de suplementos em suas dietas, né? Devido ao alto nível de exigência nutricional, né? Os cavalos atletas têm uma maior demanda por energia, ganho muscular, condicionamento e vigor físico para ele ter bons resultados. Então, quanto maior o rendimento físico, mais saúde e longevidade nós teremos aos nossos equinos. Então, às vezes, a gente vai encontrar animais de 18 anos, 20 anos, e que ele é atleta ativo de qualquer atividade, porque ele manteve a vida dele inteirinha, utilizando uma suplementação ideal, né? Então, tem muitos animais também, vamos dar exemplo da corrida, né? Que os animais utilizam muitas drogas, muitas coisas, e se ele não for suplementado com uma suplementação ideal, ele vai chegar no pico da atividade física dele, aos 4 anos e meio, e ele vai ter uma imunidade baixa, casos de cólica, e a gente vai perder esse animal, porque ele não foi suplementado corretamente, conforme a sua necessidade, né? Que é um animal que precisa de muita energia, muita reposição mineral, muita reposição de vitaminas, e não é utilizado. Então, a gente utilizou tudo que o animal conseguiu oferecer e nós não repomos isso aí. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Então, esse daqui é um protocolo que eu fiz, tá? Ano passado. Então, esse é um animal que ele não tem raça definida. Ele tinha 16 anos ano passado, hoje ele tem 17. Ele é um atleta ativo, ele trabalha todos os dias na pista, tá? Ele trabalha com hipismo. Ele conseguiu ganhar 25 quilos em 27 dias. Qual foi o objetivo desse proprietário com o cavalo? Meu animal ele está ficando mais velhinho, ele não está tendo energia, ele está estressado, porque a gente vai colocar ele na pista para treinar, ele não está tendo paciência. Nós temos uma competição daqui 45 dias em outro estado, e nós queremos que ele chegue lá na competição e ele trabalhe bem. E a gente não está conseguindo isso. Nós estamos vendo que ele está perdendo peso, não tá querendo comer direito, e ficamos preocupados por conta da idade dele e dessa competição que está por vir. Então, eu avaliei dente, eu tenho que avaliar o casco, eu tenho que avaliar a musculatura que ele tem, o andar do cavalo, se ele tem alguma dor, se não tem.
E aí eu passei um protocolo para ele conforme a necessidade do cavalo. Então, em 27 dias, ele ganhou 25 quilos. Foi para a competição, e entre, acho que era 115 animais que estavam competindo, ele ficou entre os 7 primeiros. E ele tinha, né, no dia da competição, 16 anos. Então, esse é um dos motivos que nós temos que utilizar a suplementação no animal. Ele não estava sendo suplementado nos últimos meses, e o dono percebeu que, depois que parou a suplementação, o animal perdeu todo o rendimento que ele tinha. Então, esse é um protocolo que eu fiz. Podem ver que melhorou a pelagem dele estava muito opaca, agora ficou um pelo mais bonito. Esse daqui é uma outra situação. Então, um cavalo quarto de milha, 3 anos, praticava laço comprido, pratica ainda, e ela estava positiva para babésia. Então, ela não tinha apetite nenhum, sem energia nos treinos, até não estavam mais treinando com ela, porque ela estava muito fraca. Já haviam feito o tratamento para babésia, e ela mantinha só emagrecendo, né? E me procuraram para poder passar um protocolo para auxiliar no tratamento da babésia e ela voltar a ter energia. A pelagem dela estava caindo muito, o pelo dela, né? E nem água ela estava querendo beber direito. Então, em apenas 10 dias, aí ela melhorou de 436 quilos, ela foi para 451 quilos. Nós utilizamos muito essa base de medição de peso no animal que a gente vai protocolar, porque vamos colocar assim, a característica mais nítida que nós temos a partir de uma suplementação é o peso do animal, né? O animal, às vezes, ele tem muita gordura, a gente diminui a gordura dele, então ele vai ganhar peso porque é massa magra, né? Um animal que não está se alimentando direito. Então, nossa principal medição mesmo, numa suplementação de um equino, é pelo peso. Então, quando a gente vai começar uma suplementação, no dia que a gente for avaliar o animal, né? Nós temos que estar avaliando ele pessoalmente. Essa questão de passar suplementação, envia o WhatsApp, telefone sem ver o animal, é um pouquinho complicada, né? Então, a gente pesa o animal antes e a gente vai acompanhando ele e a gente vai vendo que realmente vai aumentando o peso, é sinal de que a suplementação está sendo eficaz. Outra situação, uma égua quarta de milha, né, 3 anos, laço comprido, ela estava na cocheira do lado dessa daqui. E a diferença dela de saúde inicial era bem notável, né? E ela estava sendo preparada para leilão. Então, o objetivo do cliente era o aumento da massa muscular. Ela tinha uma saúde impecável, o treino dela era impecável, e o proprietário queria realmente assim, esse aumento de massa, que ela chegasse bonita no leilão, não só com uma musculatura inchada, né, que é o que a gente vê muito aí, para que o novo proprietário da égua, percebesse que ela não iria perder toda a musculatura que ela estaria no leilão. Então, ela manteria um corpo muito bonito também após o leilão. Então, é um problema que nós temos muito, né, tanto com o zootecnista como o médico veterinário, ao atender animais que são preparados para leilão, que no leilão o animal é lindo, exuberante, muito musculoso, pelo brilhoso, bonito, e depois que o animal chega no novo proprietário, 2, 3 dias depois, começa a ver que ele está emagrecendo, perde peso, né? Então, o que a gente procura muito preparar o animal para leilão é que ele mantenha essa qualidade de vida e esse score corporal também após o leilão. Então, fazendo uma suplementação correta e num cronograma muito, muito correto, nós conseguimos obter isso, né? Então, ela também, em 10 dias, ela ganhou 19 quilos, mantendo a atividade física dela normal, só aumentou a suplementação. E ela não havia sido nunca suplementada. Ela sempre viveu nos 3 anos de vida dela, somente com ração, água e pasto verde que cortavam na hora e davam à disposição para ela uma vez ao dia.
Então, assim, é nítido que a gente consegue ver o peitoral dela maior, o pelo dela mais brilhoso, né? O quadril dela também mudou muito. A barriga, que muito animal que come muita aveia, que às vezes o proprietário quer economizar na dieta e acaba tirando uma porção de ração e colocando aveia. Então o animal fica muito barrigudo, né? Então a gente consegue melhorar muito isso na suplementação. Esse aqui é um outro caso, então é um quarto de milha, né, 1 ano e 8 meses, preparação para leilão. É uma potrinha. Então, em 1 mês e 18 dias, nós conseguimos ganhar 15 quilos e mudar totalmente o pelo dela, ficou mais brilhoso, né? Ela teve mais energia, porque começou a tomar a potra também, então ela não perdeu energia nem massa muscular após a doma. Não teve problema na doma de estresse, né? O potrinho, ele estressa muito na doma. Então, foi uma suplementação também com triptofano para poder ajudar ter esse bom humor, né, durante os dias de doma. Então, como eu vou iniciar um protocolo de suplementação? Como que eu vou chegar numa suplementação dessa que eu passei para vocês? Primeira coisa, ser médico veterinário ou zootecnista, né? Porque nós precisamos entender a anatomia, a fisiologia de todo o processo de crescimento do animal, seja ele já adulto, um crescimento de massa muscular, um crescimento do potrinho, né? Medir o peso corporal e a altura com fita ou balança. Então, o dia que eu for avaliar o animal, eu tenho que medir o peso dele, eu tenho que medir a altura. Porque isso vai ajudar muito para eu saber o que eu vou precisar utilizar nesse animal. E eu preciso coletar informações. Eu preciso do nome, eu preciso da idade, raça, objetivo. Vai para o leilão? É uma exposição que ele vai? Qual que é o esporte que ele vai praticar? É laço comprido? É hipismo? É vaquejada? Né? Quero saber se ele é um animal de reprodução, é uma égua que vai para coletar embrião, é uma receptora, é um garanhão. Eu coletei as informações, agora eu vou avaliar a condição corporal dele. Então, eu vou olhar a dentição, porque às vezes se o animal ele tem algum problema na dentição, se não fez um tratamento, ou está com algum dente de lobo, gengiva muito machucada, ele não vai comer direito, então isso vai atrapalhar o nosso resultado. Eu quero ver a pelagem dele tá ok? Ele tá com muita queda de pelo, porque também a queda de pelo também é um indicativo de falta de vitamina, né, e minerais. Os cascos dele estão bons, ele teve alguma laminite no passado, ele já teve broca, ou ele tem broca. Vamos olhar o casco, se ele está rachado, se ele está muito bem feito. As mucosas do animal a gente tem que olhar, ou na vagina, ou na gengiva, a gente tem que olhar para a gente poder ver se esse animal está com algum quadro de anemia ou não, como que está a circulação, né, do animal. Avaliar os exames. Às vezes o dono fez um exame recente de hemograma, um exame bioquímico, vamos avaliar como que estão as plaquetas, né, como que o rinzinho dele está funcionando, se está indo bem, se não está, creatinina alta ou não. Isso tudo vai ser muito importante para a gente poder achar um foco da nossa suplementação, né? Um raio-x para poder ver se os ossos estão ok, não tem, se ele tem alguma fratura. Tudo a gente tem que pesquisar do animal. A gente tem que avaliar a dieta geral dele. Qual que é a ração que ele come, a quantidade de proteína e energia que tem nessa ração, qual que é o volumoso e quanto de volumoso, se ele é acostumado a beber água o dia inteiro, se ele é mais chatinho para beber água, se o tratador deixa a água sempre limpa, se é água corrente, como que é? A gente tem que saber tudo isso, tá? Avaliar a baia do animal, avaliar o coxo, se o coxo é limpo, se tem coxo de sal, se não tem, né? Se a cama está bem limpinha, se a cama está com pouca cama, né? Se está muito no chão. Conversar com o tratador e o treinador. Isso é muito importante, né?
Porque muitas vezes o proprietário vai na fazenda, no Aras, uma vez ao mês, ou nem isso, e conversa mais com os funcionários por telefone. Então, se você for coletar informação do cavalo para o dono, às vezes ele sabe a filiação do cavalo, o nome do cavalo, e o resto ele mal sabe do que está acontecendo. Então, a gente vai chegar lá no Aras, na fazenda, no Jockey Club, e vai ter uma situação completamente diferente do que o proprietário passou para a gente. Então, conversar com o tratador e o treinador é muito importante. Para saber quantos dias da semana o animal tem treinamento, como que é a próxima prova que ele vai correr, se o tratador percebeu se ele está comendo bem, se não está, se o tratador ele tem paciência de dar uma suplementação para o animal, porque ele vai ter que ficar lá todo dia, pega o baldinho, mede na seringa. Então, tem todo esse trabalho que o tratador vai ter que começar a fazer, se ele não tem o costume. Então, quando a gente conversa com o tratador e o treinador, nós vamos saber se eu posso utilizar um suplemento único só, que vai ter todos os aminoácidos e vitaminas que eu preciso, ou se eu consigo adicionar um ácido graxo, se eu consigo adicionar uma creatina, ele vai ter o cuidado de medir a dose certinha antes de dar, né? E avaliar a atividade física do animal. Se ela é leve, moderada, intensa, pedir para o treinador dar um passe no cavalo para você ver como que está sendo o animal ali durante o treino, se ele sai do treino muito cansado, né, se ele tem algum tipo de dor. E também avaliar... E também... avaliar os membros. Então, vamos alongar o membro do animal, vamos esticar o fêmur, aí pede para ele poder caminhar com o animal para ver se ele vai sentir alguma dor, se ele vai mancar. Vou flexionar também o membro do animal por algum minuto, minuto e meio, solta no chão e deixa ele caminhar para ver se ele vai caminhar corretamente, se ele vai sentir alguma dor. Peça para o treinador caminhar com ele, para ele trotar, e aí nós vamos saber o que precisa para a suplementação. Eu fiz todas essas avaliações, né? De exames, a dieta, baia, avaliei tudo que eu queria do animal. Coletei todas as informações. Agora eu vou montar o protocolo. Eu sempre gosto de carregar um caderninho e eu vou anotando as informações que eu preciso, né? Então eu juntei todas as informações ali coletadas. Agora eu vou considerar as necessidades do animal. O que ele precisa? Eu avaliei o hemograma dele. Eu vi que a plaqueta está um pouquinho baixa, hemoglobina baixa, então vou colocar já um ácido fólico e um ferro para ele, né? Então vamos ver essas deficiências nutricionais que ele tem. Um suplemento líquido ou em pó, então que vai ser mais fácil para o tratador utilizar no animal, né? Se o tratador tem dificuldade em ficar mexendo com seringa, de ficar dando direto na boca, então suplemento líquido, muitas vezes nós temos que dar diretamente na boca do animal todos os dias, né? Porque o suplemento é para ser utilizado todos os dias, não é dia sim, dia não, uma vez na semana, dependendo do processo, né? Às vezes tem suplemento que não é todo dia, mas depende do porquê. 99% das vezes é uma dieta a ser utilizada diariamente. Então, o que é mais fácil? É um pozinho? É misturar todo o suplemento num potinho com água e dar na boca, na seringa? É um suplemento que eu posso utilizar direto na ração? Porque não é todo suplemento que a gente pode colocar direto na ração ou na água. Eu preciso indicar um sal mineral com cromo para o animal. Será que ele tem essa disponibilidade de um coxo separado? Será que o animal tem um coxo que fica coberto para eu colocar um sal para ele? Então, tem tudo isso que a gente tem que avaliar, né? Para eu poder montar o protocolo. Então, tem suplemento que você tem que usar 2 vezes ao dia. Então, é metade da dose de manhã, metade da dose à tarde, né? Ou é uma dose só ao dia, é uma dose que você tem que utilizar após o treino, antes do treino. Se o animal ele é solto a pasto, se ele fica na baia. O tempo de suplementação. Eu vou utilizar um produto só durante 1 mês, 3 meses, 1 ano, para eu poder saber indicar. Não, eu vou utilizar durante 1 ano. Então, vou indicar para ele um balde grande, 10 quilos de suplemento, para ele poder utilizar aí por muito tempo. Então, nós vamos reunir tudo e avaliar como que eu vou montar esse protocolo.
E o mais importante, né, que nós, além do que o animal precisa, é se o proprietário vai passar esse protocolo que você indicou, né? Então, vamos ver a condição financeira e a disposição do proprietário. Porque, às vezes, você vai lá e faz um protocolo bonitinho, tem uma glicose, tem um eletrolítico, tem uma creatina, tem uma proteína, e faz tudo bonitinho ali, o protocolo. Aí chega na hora o proprietário, não, mas isso é muito caro. Nossa, não tem dinheiro. Moça, não tem dinheiro, mal é mal para comprar um produto só. Então, nós temos que também entender. Igual o Whey Protein. O Whey Protein é um produto de alto valor, né? Nós temos aqui no Brasil, acho que são 2 empresas que vendem Whey Protein puro, né? Que é só a proteína pura ali, 70%. Então, assim, será que eu posso indicar esse produto para esse proprietário? Será que ele tem essa disposição em gastar com esse animal? Porque muitas vezes também ele tem condição financeira, mas ele não quer gastar muito. Então, vamos procurar um suplemento que é mais de manutenção, né? Um suplemento que seja de uma empresa que é mais barata. Tudo isso antes da gente montar e passar o protocolo para o proprietário, nós temos que pensar em tudo isso também. Então, montei o protocolo, agora eu vou entregar esse protocolo. Fiz lá minha receitinha dos produtos, como que usa cada um, né? Quando que eu vou usar, por qual parte do dia que eu vou usar, se eu vou misturar na água, se eu vou misturar na ração, se eu vou dar direto na boca. Fiz tudo, eu tenho que descrever tudinho isso, né, num papel, para poder passar para o tratador. Porque o tratador é ele que vai dar para o animal. Então, não adianta eu falar para o proprietário, para o treinador, para a mulher do treinador. Não, eu vou chegar no tratador e vou passar. Olha, esse suplemento aqui você vai fazer assim, esse suplemento aqui você vai fazer assado. Se possível, escrever com caneta, aqueles canetões, diretamente no frasco do produto, né? Como que ser utilizado. Porque só a gente explicar, como se fosse passar uma receita de algum medicamento, é muito diferente uma suplementação. Porque quando é um medicamento, o tratador pensa, o animal está doente e eu preciso desse medicamento. Então, muitas vezes ele nem pensa assim. Então, imagina uma suplementação que muitas vezes ele acha que não é necessário, que vai só gastar o tempo dele ali na hora de tratar o animal, de limpar a cama, de dar ração, ele vai pensar, é um trabalho a mais que eu estou tendo. Então, nós temos que explicar para ele, explicar a importância daquilo que eu estou indicando, né, para o uso do animal. E vigiar a administração dos produtos, se caso necessário, na hora quando for entregar o protocolo, vamos olhar o tratador fazer do jeito que você indicou, vamos ver se ele realmente entendeu, né, como que deve ser administrado. E aí eu fiz tudo isso, entreguei o protocolo, falei com o tratador, passei de novo para o treinador para não deixar esquecer, vi como que o tratador está administrando o produto, e aí eu vou agendar a próxima visita. Então isso é muito importante, porque se a gente entregar um protocolo e não acompanhar o uso, a gente está perdendo praticamente todo o nosso trabalho, né? 90% ali está sendo perdido, porque nós precisamos estar vigiando isso. Então, eu sempre indico que a cada 15, 30 dias a gente volta lá no Aras, no Jockey Club, onde for, para poder ver se esse animal realmente está utilizando o produto. Eu vou olhar o galão, eu vou olhar o balde, se ele está realmente, se ele baixou o volume do balde, dependendo do dia que eu voltei. Essa quantidade aqui deve ter dado mesmo 15 dias que eu voltei, então ok. Eu cheguei lá, o produto está cheio, o mal tocou no produto. Então, você sabe que não foi utilizado, né? Então, isso nós temos que estar sempre acompanhando, que a suplementação não depende só de nós, de avaliar o animal, de ver qual que é a melhor suplementação para ele, né? E passar isso para o proprietário, para o tratador. Então, nós precisamos estar sempre ali olhando, cuidando, vendo o peso do animal, se melhorou o peso dele, se ele realmente melhorou o pelo, se ele está comendo bem, se ele teve alguma cólica, se ele teve alguma anemia. Tudo a gente tem que estar sempre acompanhando, para a gente poder ver se o nosso trabalho está sendo realmente feito, e, né, porque não depende só da gente, e se ele está dando resultado, né? Cheguei lá, o tratador deu certinho o produto.
o animal comeu tudinho, não deixava nada no coxo. E o animal, você volta daqui 30 dias, está do mesmo jeito. Tá? Não mudou nada. O pelo está do mesmo jeito, a dor que ele tinha muscular está do mesmo jeito, as câimbras que ele tinha após o exercício está igualzinho. Então, a gente tem que começar a reorganizar, a reformular nosso protocolo. O que será que eu fiz de errado? Será que eu dei algo em excesso? Será que eu dei algo a menos? Será que eu dei mineral ou aminoácido que ele não necessita e o que ele necessitava realmente eu não dei? Então, nós temos que estar sempre ali, né, juntinho e avaliando isso, porque é um resultado de dia após dia. A gente não consegue ter resultado com a suplementação de um dia para o outro, né? Até porque depende muito dessa absorção das vitaminas, das proteínas, dos minerais, né? E como que o corpo está reagindo com isso. Então, portanto, a suplementação, ela é essencial para bons resultados, né? Então, a diferença de um campeonato pode estar em um pequeno detalhe. Se atentar às particularidades de cada cavalo é essencial para os bons resultados, né? Muitas vezes a falta de musculatura, energia ou imunidade acarretam penalidades severas ao desempenho desse animal, né? Pensando em medicina esportiva equina, a suplementação ela é essencial, logicamente aliada a uma excelente dieta, condicionamento físico, ambiente bem estruturado e qualidade de vida do atleta. Então, é isso. Se alguém tem dúvida, às vezes eu falei muito rápido. E passando assim para lembrar um pouco assim, essa questão da suplementação, a suplementação do equino, ela está muito ligada a uma empresa, né, que você for trabalhar numa empresa comercial, um laboratório que vende isso, porque muitas vezes, 90% das vezes, o proprietário, o treinador, ele vai procurar diretamente um promotor da empresa que já saiba como cada produto funciona, porque às vezes a empresa X, o produto dela vai ser utilizado 100 gramas ao dia, a empresa Y usa 150 gramas ao dia. Então, se nós veterinários e zootecnistas não trabalhamos diretamente com uma empresa, nós temos que estar buscando informações, parcerias, para a gente poder sempre se aliar a um produto, para a gente poder, não digo questão comercial, nada disso, mas para a gente poder trazer o bom e melhor para o animal que nós estamos tratando. Às vezes você é um cirurgião de campo e você precisa de uma suplementação para ajudar no tratamento. Eu fiz uma cirurgia de fratura de fêmur, eu vou precisar de uma suplementação para ajudar após a cirurgia, a cicatrização, né? Coloquei placa, coloquei pino, como que vai ser? Eu preciso o tempo inteiro de uma suplementação. Se eu não for um médico de campo, eu posso trabalhar com a odontologia e eu vou precisar do auxílio de algum produto da suplementação, né, para auxiliar no meu tratamento. Então, nós temos que estar sempre procurando parcerias para a gente poder trazer o melhor para o animal. Porque essa área da suplementação é uma área que está crescendo muito, né? E novas tecnologias estão chegando, nós temos muitos produtos muito bons, porque antigamente uma pessoa que queria uma suplementação para o equino teria que trazer dos Estados Unidos, teria que trazer da Argentina. Não, hoje em dia, o nosso real quadro 2021 do Brasil, nós estamos exportando nossa suplementação para esses países. Eu trabalho no Mato Grosso do Sul, que é um estado que é dividido também na Bolívia, né? Uma fronteira com Bolívia e fronteira com o Paraguai. E eu trabalho muito nesses dois países, levando o produto para lá, atendendo animais de lá, porque lá eles não têm essa facilidade em encontrar um médico veterinário ou zootecnista para auxiliar nisso, né? Então, são países também que trabalham muito, tem muito a cavalo atleta, muita atividade equina, né? E nós estamos sempre levando sempre uma qualidade de vida para o animal. E aí também, quem quiser depois, quiser tirar dúvida comigo dessa questão de às vezes estar se formando já e ter uma dúvida em questão de como é esse trabalho a campo, de uma área comercial, também eu estou bem aberta para conversar sobre isso.
né? Que é uma área que eu estou gostando muito de trabalhar, não tenho interesse nenhum de ir para outra área, que é uma área muito boa. E nós temos que pensar sempre no bem-estar do animal, né? E não só no nosso ganho financeiro. Então, sempre é bom a gente estar focado nisso, em aprender mais e buscar produtos com mais tecnologia, com menos efeito reverso também. E é isso. Doutora, a gente tem algumas perguntinhas, tá? Vou começar a fazer. A primeira é do João. Uhum. Como é medida a quantidade ideal de proteína para equinos? Para eu medir a quantidade ideal, eu tenho que fazer toda a avaliação da questão da dieta. Se a ração dele é de alta proteína ou não, né? Eu tenho que medir conforme a idade do animal, quanto mais novo, mais proteína ele precisa, ou com a intensidade do exercício. Então, se o animal ele tem uma atividade moderada, ele já é adulto, ele às vezes precisa de uma dieta com 10% de proteína, né, diária. Um potrinho em crescimento, que não está em doma, que não está ainda em nenhuma atividade, ele só está ali só no crescimento, sem atividade. Eu preciso pelo menos de 18% de proteína diária para o animal. E aí, se a gente vai calculando se a ração que ele tem é suficiente, né, se eu vou precisar suplementar com isso, se ele foi amamentado pela mãe, se ele não teve o leite materno. E a gente vai calculando essa necessidade conforme a idade e a intensidade de exercício, né? Até porque o excesso de proteína também faz muito mal, né? Pode acarretar aí uma sobrecarga no rim, né? E não é legal. A próxima pergunta é da Natasha Muller. Quanto de óleo de cozinha é indicado por dia? Uns 200 ml. 200 ml por dia a gente utiliza sobre a ração ou sobre a aveia, porque a gente tem que utilizar a aveia molhada, né? Deixa a aveia de molho na água, escorre toda a água e aí você vai utilizar no animal quando o cliente ele quer ter não quer dar só ração para o animal. Então eu posso utilizar tanto em cima da aveia, né, ou em cima da ração, e 200 ml por dia, pelo menos, de óleo de cozinha. Mas tomar muito cuidado, tá? Com óleo de cozinha, porque ele não é uma qualidade assim, né, 100%. Então, tem que tomar cuidado um pouco com a quantidade. Isso eu digo para o animal atleta adulto, né? Potrinho não tem a necessidade de utilizar o óleo de cozinha, o óleo de arroz, o óleo de girassol. A próxima pergunta é do Rodolfo Alcântara. O que é recomendado no momento de cãibra e para evitá-lo? O recomendável, a gente utiliza o potássio, né? O potássio a gente utiliza, às vezes, no caso de cãibra, a gente tem que dar potássio e muita água. Tem o potássio injetável também. Mas o que eu indicaria é uma dieta com um sal mineral, ajuda muito a evitar a cãibra, essa questão do ácido lático, que é provocado pela creatina. Então, se for utilizar creatina, utilizar sempre na dose mínima, tomar cuidado com os dias que estão sendo corridos, né? E sempre fazer uma dieta com uma suplementação à base de potássio. O potássio vai evitar essa cãibra no animal. A próxima é da Priscila Sibione. Ela perguntou: o glicosol pode ser usado diariamente ou só após a atividade? O glicosol é utilizado diariamente, tá? Tem que ter uma quantidade assim para poder dar energia somente necessária do dia a dia, né? O que a gente utiliza antes da atividade física é o ATP, né? Que eles têm os aminoácidos e o aminoácido que é os BCAAs, né? Que vão dar energia e evitar a fadiga. E também ele já tem um açúcar ali para uma explosão maior só antes da atividade. Mas o glicosol é diariamente. A Natasha perguntou: quais os suplementos que devem ser fornecidos para a fêmea no primeiro terço gestacional?
Eu vou falar até o que não deve ser, que é mais fácil. Porque, assim, durante a gestação, a gente pode dar uma suplementação normal, né, para a égua. O que nós não podemos fazer, utilizar cálcio até, pelo menos, o segundo terço da gestação. O cálcio, ele pode dar contração, né, e pode acabar provocando um aborto. Então, ele só utilizado, ele é muito importante utilizar nos últimos dias da gestação, que ele vai ajudar ela a ter uma contração muito boa na hora do parto e também a produzir leite, né? Então, somente nos últimos dias da gestação. O glicosol, ele é muito bom para ser utilizado na égua, que eles são açúcares, a ser utilizado desde o início da gestação, porque ele aumenta a produção de leite da égua. Né? Então, uma égua que ainda não tem uma produção de leite legal, a gente pode estar utilizando o glicosol para aumentar a produção de leite e também para ela ter mais energia, mais disposição. Probióticos, vitaminas, qualquer um pode ser utilizado durante toda a gestação. Então, nós temos que tomar cuidado também com o ferro, né? Ácido fólico e ferro, no início da gestação, ele pode reabsorver o feto, né? Então, às vezes está numa gestação muito curta, coloca aí uma semana de gestação, a gente vai lá e dá ácido fólico e ferro para a égua. É muito perigoso reabsorver o feto e ela perder essa gestação, né? Então, sempre utilizar ferro e cálcio só no último terço. E o glicosol e vitaminas durante toda a gestação. Emilson Lima perguntou: teria suplementos recomendados para animais com problemas nos tendões, causado por esporte como vaquejada ou 3 tambores? Se sim, quais seriam? Sim, nós temos o Fortiflex, que a base do suplemento para tendão, para animal que já teve lesão no tendão e articulação, nós utilizamos condroitina com glucosamina. Então, são 2 produtos que nós temos que procurar no mercado para utilizar na suplementação. Sempre condroitina junta com a glucosamina. Eles diminuem a inflamação da articulação. Nesse caso, tem uma inflamação. Ele ajuda a regenerar uma articulação que foi rompida, né, um rompimento de tendão, essas coisas. E também ele ajuda a fortalecer. Então, ele evita, se o animal não teve lesão, ele vai evitar o animal ter lesão. E ele também vai ajudar, se o animal tem uma lesão, a recuperar mais rápido. Então, na verdade, são três componentes que nós temos que procurar. A cartilagem, a glucosamina e a condroitina. E agora nós temos uma cartilagem que foi... quem começou essa cartilagem a fazer propaganda é o Minotauro, né? O lutador de MMA, que antigamente só tinha nos Estados Unidos, que é a cartilagem tipo 2. Ela é extraída do frango, né? E hoje nós temos também já na suplementação equina, que ela reconstrói muito rápido uma lesão de articulação. Então é muito bom. O João Pedro perguntou: tem algum malefício pelo fato do animal engordar tanto em um período tão curto? Não. Seria malefício se eu utilizasse excesso, né, de proteína, excesso de gordura e excesso de energia. Se eu for utilizar numa dose correta, e nós temos que pensar também na genética do animal. Às vezes o animal, o pai e a mãe já tem uma genética muito boa, uma estrutura muito grande. Então, eu iniciar uma suplementação básica nele, e ele já tem uma dieta, uma ração de boa qualidade, um feno de boa qualidade, eu já vou conseguir um aumento de peso dele em curto tempo, com saúde e sem nenhum excesso, né? Então, nós temos que também pensar muito nessa questão da genética do animal, da raça dele e da qualidade da ração que ele está comendo, né? Então, nós conseguimos sim, em curto prazo. Eu faço muito protocolo para 30 dias de resultado, né? Que às vezes a gente precisa de algo muito rápido e com saúde e nada em excesso. Só vou voltar um pouquinho da questão ela falou da articulação, de cavalo de vaquejada. Qualquer suplementação que envolve articulação, o mínimo a ser utilizado é 60 dias. Então, eu não consigo ter um resultado de um animal com 30 dias
ou 15 dias. Então, uma suplementação para articulação, ela tem que ser no mínimo 60 dias seguidos, todos os dias, ali, diariamente, para a gente ter um bom resultado, né? É um tecido que demora muito tempo para ser regenerado. Tá, a próxima é: quantas aplicações de suplementos à base de prebióticos e probióticos devem ser realizadas em potros? Como que é o começo? Não ouvi. Quantas aplicações de suplementos à base de prebióticos e probióticos devem ser realizadas em potros? Nós temos que utilizar probiótico, nós temos muito em bisnaga, que é fácil de dar diretamente na boca. Então, nós temos que utilizar pelo menos 5 dias seguidos. Então, um mínimo de dias para um probiótico, para poder fazer um efeito, uma proteção aí da mucosa intestinal, ou às vezes o animal já está em diarreia, são no mínimo 5 dias. A próxima: o dente de lobo influencia no ganho de peso do animal? Muito. Se ele tiver inflamado, se ele tiver já passou da data da manutenção da odontologia, atrapalha muito, porque ele vai mastigar e não vai mastigar direito, na verdade. Então ele vai engolir ração e o verde com uma porção muito grande, ele não vai conseguir deixar em pequenos pedaços para poder ter uma maior absorção. Então, a absorção da suplementação e da dieta, ela vai ser toda afetada. Emilson perguntou: para ganho muscular, teria suplementos para serem aplicados apenas uma vez por semana? Temos que, mas eles são, a gente fala, os modificadores orgânicos, tá? Que eles são umas bisnagas. Tem 2 empresas que tem aqui, 2 ou 3 empresas que têm esses modificadores orgânicos, e você vai utilizar uma bisnaga a cada 7 dias. Ele é como se fosse uma barrinha de cereal de uma bomba, então nada de ruim, tá? Ele tem bastante mineral, bastante aminoácido, proteína e vitamina. Então, com uma única aplicação, ele tem um longo efeito dentro do organismo, então ele vai sendo absorvido durante 7 dias. Para potrinho, a gente utiliza meia dose a cada 7 dias também. Isso eu sempre utilizo em suplementação, que eu preciso de um resultado rápido. Eu adiciono esse modificador orgânico, que vai acelerar o processo da suplementação do ganho de peso. O Gá Ribeiro perguntou: tratar do animal com milho aumenta a chance de ter cólica? Muito. O milho, ele deve ser numa quantidade assim, só da ração mesmo. Então, a gente se o milho já tem na ração, nós não precisamos adicionar milho na dieta, tá? Porque o milho que vai na ração, ele foi preparado, ele foi laminado, né? E ele colocado na dose máxima da dieta diária. Porque o milho, ele, dependendo de onde for armazenado, umidade, ele acaba provocando a produção de fungos, então ele afeta diretamente na produção de cólica. Eu nunca indico o proprietário colocar milho na dieta do animal. Ele já tem a ração, não precisa. Toda a ração peletizada já tem milho na formulação dela. Não tem por que a gente fazer isso. O Emilson perguntou novamente qual seria o óleo de cozinha mais indicado e seria recomendado para animais com quantos anos em média? A partir dos 18 meses, a gente já pode começar a utilizar o óleo de cozinha. Eu indico o óleo de arroz, né? Que é o óleo que é enriquecido com gama-orizanol. Então, ele é um óleo mais processado, né? Mais indicado para o animal, e você vai encontrar numa agropecuária para isso. Mas você, às vezes, não tem dinheiro para isso, né? Eu quero economizar, eu quero só dar um pouquinho ali. Eu indico o óleo de girassol, né? O óleo de soja, ele é o mais fraco que nós temos, assim. E não é o mais indicado para animal. Eu digo do óleo de soja porque eu chego muito em Aras e eu vejo muito isso, utilizarem o óleo de soja. Mas o mais indicado é o óleo de arroz, que ele já é indicado na dieta equina.
A próxima é: quantos quilos de volumoso um animal de 450 quilos em fase de manutenção com treino moderado em pista necessita por dia? Olha, é muito difícil a gente falar quilo de volume, né? Eu não posso te falar quantos quilos assim, o volume do volumoso, por conta de a gente tem que fazer a medida da ração, se a pessoa dá a quantidade de ração mínima e média por dia, que a ração ela é indicada 1,2% do volume do animal por dia. Se ele está utilizando feno ou alfafa, se o feno dele é de boa qualidade ou não, né? Então, assim, o nosso volumoso é feno, alfafa, pasto, né? Que a gente está utilizando. Então, eu não consigo te dizer quantos quilos. Mas o que nós fazemos é a gente mede por rede, né? Então, eu vou dar uma rede de verde e uma rede de feno ou alfafa. E a alfafa sempre tem que ser molhada antes de oferecer o animal na rede. Então, o pessoal utiliza pelo menos uma rede bem grande de verde no último trato, né? Na hora de dormir, coloca para o animal para ele poder passar a noite ali comendo, né? Porque o cavalo, o costume dele na natureza é pastar praticamente durante o dia, a noite, né? Muito tempo. Então, eles vão comendo ali pouquinho, pouquinho, porque o pasto é mais difícil de comer ele direto igual da rede. Mas é uma rede bem cheia de verde, uma rede de feno, ração e suplemento. E a última pergunta é da Natália. Na falta de um coxo coberto para sal mineral, ele poderia ser adicionado junto com a ração? E qual é a quantidade ideal para esse procedimento? Não deve ser colocado junto com a ração. Porque ele ou ele não vai comer a ração, se ele não tiver a necessidade de comer o sal, ele pode recusar a ração. Ou ele pode comer a ração e ele come o mineral, que é uma quantidade em excesso para ele. Então, porque o suplemento, eu vou lá e eu quero colocar 2 gramas de lisina por dia para o animal. Então, eu vou lá medir isso daí. Agora, o sal, como eu falei, é conforme a necessidade dele. E ele procura essa necessidade e ele vai comer o que for bom para ele. Se eu colocar na ração, vai alterar toda a quantidade, eu posso dar em muito excesso. E isso é muito perigoso. Então, se não tiver o coxo ali, melhor a gente não dar. Pode ser um coxo aberto? Sim, mas ele tem que ficar cuidando. Se chover, vai ter que ir lá e jogar tudo fora. Se não tiver uma cobertura, né? Não é que seja regra a cobertura. Pode ser um coxo aberto, mas se chover, vai ter que jogar tudo fora. Nós, Adenal, agradecemos a sua disponibilidade e pela palestra ótima, tanto que tem muita gente elogiando no chat. Agradecemos a todos que participaram, que interagiram com a gente. Lembrando que o link já foi postado no chat, tá? No formulário. E a gente agradece muito, muito mesmo, doutora Caroline. E é isso. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço a paciência de vocês aí. Igual eu falei, eu sou acostumada a um outro público e vocês são muito mais exigentes, tá? Então, eu sempre quero... Quando eu sou aluna, eu sou muito exigente em sempre aprender nos mínimos detalhes, né? Diferente de outros públicos que quer só o básico. E eu tentei passar um pouquinho além do básico, nada fugindo aí de umas normas, palavras muito técnicas que eu acho meio cansativo. Não, foi Mas ótimo, muito obrigada pela atenção de todos.